Glórias a Deus, meus amigos, meus irmãos. É bom estarmos aqui de volta para mais um vídeo, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente. Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, compartilhe para que mais pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. É uma pergunta muito importante. Falando sobre perguntas, tem perguntas que não podem deixar de ser respondidas. Uma dessas perguntas é: o que devo fazer para ser salvo? Primeiro ponto na questão do que se deve fazer para ser salvo é entender do que eu preciso ser salvo. O que foi que eu fiz para precisar ser salvo de alguma coisa? Porque quando a pessoa diz, eu vou te salvar, você pergunta, você vai me salvar do quê? O que é que eu fiz? Todo ser humano precisa fazer esta pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E aí a Bíblia responde, a Bíblia diz no Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí você fala, mas eu não faço mal a ninguém, eu sempre faço boas obras. Não, a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram e condenou a toda a raça humana à perdição eterna, porque só se poderia chegar a Deus quem é santo. Depois que Adão e Eva pecam, eles estão desqualificados, e todos aqueles que nascem depois deles também estão nesse mesmo barco, no barco da perdição. Então, o que fazer para ser salvo? O primeiro ponto, entender que é pecador. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e privados, afastados, foram da glória de Deus. E todos aqueles que estão longe de Deus estão mortos. A vida flui do trono de Deus. Então, entender que é pecador. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não viu um justo sequer. A Bíblia diz também o que? Não há quem faça o bem. Então, entendendo que é pecador é o primeiro passo, porque o pecador ele entende que precisa ser salvo da condenação eterna, da condenação que virá sobre aqueles que não creem, né? E aí nós começamos a entender, primeiro ponto, sou pecador, e agora o que fazer? É compreender que pecou contra Deus a sua vida inteira, entristeceu o Deus do universo e agora precisa se voltar para Ele. E aí vem a segunda coisa, se arrepender dos seus pecados, né? Se arrepender das suas práticas, através da compreensão do que pecou a sua vida inteira e pecou contra um Deus que é bom, que é santo e que é maravilhoso. Então, o segundo ponto é entender que precisa de arrependimento. O que é o arrependimento? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo que nós somos pecadores e não somos merecedores, nós vemos também a misericórdia e a graça de Deus. Quando Deus se achega ao homem e diz, olha, vocês pecaram e estão distantes, mas Jesus Cristo, o meu Filho, ele morrerá no lugar de vocês para que vocês possam ser perdoados e se voltarem para mim. Então o segundo ponto diz assim, a seguinte palavra, arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de pensamento, é uma mudança de coração, é uma mudança de atitude, né? Aí também eu coloco uma palavra chamada conversão. Lembra da palavra convertido? Fulano é convertido, ciclano não é. Convertido, conversão, todo mundo imagina uma curva, né? Você vai aqui, quando você ouve a palavra, você entende que é pecador, que pecou contra da sua vida inteira, e você está indo para o caminho de morte, destruição, você faz uma curva e você retorna para os caminhos do Senhor e para a sua vontade. Então você se arrepende de todo o mal, de todo o pecado que você cometeu e agora deseja seguir o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, deseja viver para Ele. E terceiro ponto, para concluir aqui essa pergunta, voltando aqui, a pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Você agora tem que estar disposto a receber. E a receber o quê? O que é que nós devemos estar dispostos a receber? Aqui já aconteceu o entendimento de que você é pecador, já aconteceu o arrependimento. Agora você tem que estar disposto a receber o sacrifício de Cristo, entender que Deus está virado com o homem. Se você tiver dúvida, por favor, abra sua Bíblia no livro de João 3:36, você vai ver que Deus está irado contra todo aquele que não crê no seu Filho. E o que o Filho fez na cruz? Ele foi na cruz, levou todos os nossos pecados. Ele resolveu o problema primeiro que foi listado aqui. Ele foi lá, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, quando nós olhamos para Cristo e nós cremos no que ele fez, cremos que agora somos perdoados porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele sofreu no nosso lugar, nós temos que estar aqui confiantes, dizendo, Senhor, eu não mereço, mas eu recebo, eu tenho ousadia pelo que Jesus Cristo fez por mim, eu recebo o teu perdão, eu recebo esse sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, eu entendo que agora eu estou perdoado. Então, quando você recebe isso aí, eu digo a você que você está salvo em Cristo, não pelas suas obras,
não pelo que você fez, ou não porque você ajuda os pobres, não porque você não fala mal de ninguém. Isso são características de pessoas que estão vivendo uma vida moral correta, ou lutam para viver uma vida moral correta, ou as pessoas que já são salvas em Cristo e o Espírito Santo vai gerando nela o desejo de fazer boas obras. Obras não salvam, mas o salvo, ele realiza boas obras para a glória de Deus. Ele não se gaba, ele não cobra entrar no céu porque ele faz tal coisa, ou ele fez aquilo, ou ajudou alguém. Não, ele sabe que ele entra no céu porque ele recebeu de Deus o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Por isso nós falamos, Jesus Cristo foi à cruz, tomou nosso lugar, morreu por nós, pagou um preço que nós não poderíamos pagar e nós temos acesso. Nós voltamos a Deus com ousadia e com alegria. Para encerrar, eu quero deixar com vocês João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem crê, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É crer, é crer. E nesse crer é receber o perdão do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando. Oramos aqui por você, por sua família, né? Continue nos acompanhando, deixe seu like, não esqueça, repasse essa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso. Que Deus continue abençoando você e sua família. Vocês são sempre bem-vindos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.